nós transformamos o clima em um aliado do produtor rural. E se você pode planejar melhor a produção rural, planejar melhor a sua safra, tanto época de plantio quanto época de colheita, você ter informações de tempo mais precisas, isso também tem uma repercussão muito positiva no meio ambiente. Então, o Centro de Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado, que está começando as suas atividades neste momento, com a vinda desses equipamentos, vai ser, obviamente, ou certamente, um importante aliado para nós promovermos a conservação ambiental do Cerrado e, efetivamente, aliarmos produção de alimentos com conservação ambiental. Cileide Alves. Bom dia, Laerte. Obrigada por atender o nosso convite. Bom, eu queria antes voltar só um pouquinho para você explicar o seguinte. Você foi um dos fundadores do LAPIG, que é um laboratório que já existe, trabalha também com imagens, né, de geoprocessamento, tem equipamentos também assim bem precisos. E a minha dúvida é a seguinte: e trabalha com monitoramento do cerrado. A minha pergunta é: o que o SEMPA Cerrado vai fazer que o LAPIG não faz? Bom dia, Cileide, muito bom estar aqui com você. Bom, o LAPIG é um laboratório de processamento de imagens, é um laboratório de sensoriamento remoto que tem contribuído ao longo dos anos para o monitoramento do bioma cerrado e, na verdade, hoje nós monitoramos, nós participamos de esforços integrados com vistas ao monitoramento de todos os biomas brasileiros. Mas o LAPIG ele faz principalmente o monitoramento do que acontece na superfície, né? O SEMPA, ele vai fazer o uso do LAPIG, o LAPIG vai se integrar ao SEMPA, mas o SEMPA, ele tem por missão ou por pilares fundamentais as previsões de tempo e de clima. Então, na verdade, LAPIG e SEMPA se complementam. E aí eu quero aproveitar também para dizer o seguinte, que o SEMPA ele não é uma iniciativa só da Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás está liderando a iniciativa, mas a nossa expectativa é que essa iniciativa atraia outras instituições do estado de Goiás. Por exemplo, nós já estamos formando uma parceria entre o SEMPA e o IF goiano. Então, a ideia é que esse seja um projeto do estado de Goiás. Então, só para eu entender melhor, o LAPIG ele acaba, e aí, porque o SEMPA ele é mais amplo, ele assume as atribuições do LAPIG e acrescenta essas de previsão de clima e tempo? Não, talvez eu não tenha também conseguido me explicar bem, Sileide. LAPIG continua fazendo monitoramento de desmatamento. Então, o LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, continua fazendo os seus trabalhos, provendo dados, informações sobre o meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao monitoramento de desmatamentos no bioma cerrado. Então, esse é o trabalho do LAPIG. Agora, o LAPIG vai contribuir com o SEMPA, né, provendo informações satelitárias, informações sobre a cobertura e uso da terra, que são necessárias para que você consiga fazer previsões acuradas de tempo e clima. Então, LAPIG vai contribuir com o SEMPA, assim como o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, o CEIA, que foi criado na Universidade Federal de Goiás e hoje também é uma iniciativa que envolve diferentes instâncias do Estado de Goiás e outras instituições. O CEIA vai integrar o SEMPA, vai colaborar com o SEMPA, assim como o CEAGRE, o Centro de Excelência em Agroexponencial, que é vinculada ao IF goiano. Então, a ideia, novamente, é nós fazermos aqui em Goiás algo que não existe no Brasil. Goiás está sendo pioneiro na criação desse centro que vai fazer com que as previsões de tempo e clima para o estado de Goiás, elas sejam, né, elas ganhem acurácia e detalhamento numa ordem de magnitude sem precedentes. Tá, então agora é disso que eu gostaria de falar com você para que a gente possa entender o trabalho que será feito. A gente sabe que tem um monitoramento do clima e do tempo que são feitos por instituições como o INPE, né, de onde a gente busca aí muita informação,
E aqui em Goiás também a Secretaria de Meio Ambiente tem um centro lá que apura essas informações. Quer dizer, o que vocês vão ter que essas outras fontes não têm? Em que vocês vão acrescentar de novo nessa previsão de tempo e clima? Bom, o SEMPA, ele, em primeiro lugar, ele traz um foco para o Cerrado, para a região centro-oeste, mas principalmente para o estado de Goiás. Quando a gente fala em previsão de tempo e previsão de clima, a gente está falando de modelos matemáticos complexos aliados a informações de satélites e informações obtidas em campo, né, via estações meteorológicas terrestres. O SEMPA, ele vai trazer algo que não existe, no sentido de que, por exemplo, hoje a previsão de tempo que nós temos para o estado de Goiás, né, ela é da ordem aí de 25 quilômetros, um nível de detalhe. Nós vamos chegar até o final do ano, por meio desses equipamentos que foram adquiridos, a uma precisão de cerca de 5 quilômetros, ou seja, nós vamos aumentar muitas vezes o nível de detalhamento, né? O SEMPA, então, ele é um centro, ele vai ser um centro de excelência na questão de estudos do tempo e do clima, né? Mas, obviamente, fazendo previsões ambientais que vão além ou que fazem uso de dados de tempo e clima. Então, o SEMPA ele vai trazer detalhe espacial. A outra coisa que o SEMPA vai trazer inédito, tá? Que não existe hoje em Goiás, é a previsão de tempo com 7 dias de antecedência. Então, você, na verdade, vai poder fornecer ao produtor rural, pensando aí no agronegócio, nas cadeias do agronegócio, você vai fornecer informações com mais detalhe, com mais precisão e com mais antecedência. Então, você vai poder, por exemplo, planejar melhor o momento do plantio, o momento da colheita. Então, isso vai trazer ganhos para o agronegócio goiano, né, fazendo com que esse agronegócio se torne ainda mais competitivo. São ganhos importantes. E isso é uma novidade para Goiás, né? Agora, o SEMPA, ele não vai ser uma instituição ou uma iniciativa isolada. Vai trabalhar em parceria com o INPE, vai trabalhar em parceria com a SEMAR de Goiás, né? Então, assim, nós, na verdade, queremos integrar esforços. O SEMPA é uma grande ação colaborativa, né? Nós estamos trazendo coisas inéditas para Goiás, aliando, por exemplo, o uso de inteligência artificial para previsão de tempo e clima. O SEMPA vai, por exemplo, como vai ser um centro de estudos funcionando no Parque Tecnológico Samambaia da Universidade Federal de Goiás, o SEMPA vai aliar conhecimentos, né, da área de computação, da área de matemática, da área de física, da área, enfim, ecologia, enfim, nós vamos trazer vários conhecimentos, várias expertises, para que nós possamos, por exemplo, estimar a qualidade do ar para Goiás, fazer previsões ou fazer estudos quanto ao potencial de geração de energia eólica e solar para o estado de Goiás. Então, o SEMPA é um grande centro de estudos, é um centro de pesquisas, mas que também vai gerar resultados operacionais, vai entregar resultados já no final do ano. Então, como o nível de detalhamento vai aumentar muito, vai ser possível fazer previsão por micro-regiões? Só para dar um exemplo, Goiânia. Em vez de se falar a previsão para Goiânia toda, é possível estabelecer se vai chover ou não em determinadas regiões da cidade, se a variação da temperatura por regiões da cidade? Excelente a sua pergunta, porque um dos focos do SEMPA vai ser o clima urbano, né? E especificamente Goiânia. Então, para Goiânia, a expectativa é que o SEMPA gere previsões com 1 quilômetro de resolução espacial. Isso é inédito no país, tá? Então, na verdade, o que acontece? Nós estamos hoje, né? Você falou, por exemplo, da questão das condições de tempo, vai chover, temperatura, em diferentes localidades da cidade de Goiânia. Bom, a gente vai ter essas informações com com nível de detalhe, assim, sem precedentes, com muita precisão, com muita acurácia, e isso é extremamente importante, porque hoje nós vivemos um cenário de mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, elas são, de fato, o grande desafio da humanidade no século XXI. A pandemia da Covid-19, por mais grave, por mais
angustiante que tenha sido, esteja sendo para todos nós, é um problema que, infelizmente, ele vai ser menor do que o grande desafio das mudanças climáticas que nós já estamos vivenciando. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, tempos de fenômenos climáticos extremos. Então, a gente poder trazer um nível de detalhe das previsões para as áreas urbanas, isso vai trazer muito ganho em termos de planejamento de infraestrutura, qualidade de vida. Então, o SEMPA vai fazer isso. E também o SEMPA, ele vai fazer previsões regionais. Nós estamos nos aliando novamente ao SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agro Exponencial, é um polo Embrapi que funciona junto ao IF Goiano, em Rio Verde. Então, para aquela região de Rio Verde, que é o coração do agronegócio, um dos pontos aí extremamente importantes e protagonismo, né, de protagonismo do agronegócio brasileiro, ali nós vamos ter informações muito detalhadas em apoio à agricultura, às atividades de agropecuária. Professor, ontem foi a confirmação, né, do recurso para a universidade, dessa emenda parlamentar do deputado Elias Vaz, e agora eu queria saber o seguinte: quando que o laboratório começa a operar? Imagino que vocês vão comprar esses computadores, né? Tem todo esse processo, ou já está comprado? Cileide, eu estou aqui sorrindo porque os equipamentos já estão funcionando, já chegaram. Essa emenda foi de 2020, e os equipamentos chegaram há pouco tempo, né? Eu estava de dedos cruzados, porque a gente nunca sabe, né? Tem aquela história de tem o orçamento, tem o financeiro, ou tem o financeiro, não tem o orçamento, é sempre uma incógnita para nós que não somos muito dessa área. Os equipamentos já chegaram, já foram integrados, né? A Universidade Federal de Goiás, há cerca de 2 anos, ela criou um laboratório multiusuário de computação de alto desempenho, chamado LANCAD. E esse é um dos grandes laboratórios de alto desempenho, de computação de alto desempenho, computação científica existentes no país. É um laboratório que já nasceu grande. Então, com a emenda do deputado Elias Vaz, nós robustecemos o LANCAD. Nós compramos novos equipamentos que se integraram ao LANCAD. Esses equipamentos já estão funcionando, eles estão agora sendo testados, eles já foram montados, integrados, né, ao cluster que já existia no LANCAD. E esses equipamentos, nós estamos trabalhando hoje com a previsão, com a expectativa, eu diria, muito concreta, de no final do ano nós queremos poder levar ao governador Ronaldo Caiado, nós queremos entregar para o estado de Goiás a previsão do tempo, boletins diários de alta resolução espacial, né? E com uma estimativa de tempo de 7 dias, e o SEMPA vai fazer várias outras coisas, mas nós já estamos entregando produtos no final do ano. Aqui eu quero destacar o apoio fundamental da FAPEG, né? Da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás, que tem conseguido nos ajudar numa articulação com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial e o Centro de Excelência em Agro Exponencial, e por meio dessas articulações nós já conseguimos algumas bolsas de pesquisa, né, das pessoas que vão estar operando esses equipamentos. Também já temos uma parceria importante com Furnas. Então, eu diria que o SEMPA ele é uma iniciativa do Estado de Goiás, que vai envolver e vai criar sinergias entre várias instituições. Então, é algo inédito, nós estamos muito felizes, entusiasmados, e não temos dúvidas que o Estado de Goiás vai entrar num outro patamar no que diz respeito ao agronegócio, mas também à conservação ambiental, à preservação do meio ambiente. Então, nós já vamos deixar marcado aqui com o senhor, professor, para que o senhor venha na Sagres, assim que esse trabalho ficar pronto, para anunciar o primeiro boletim, né, de tempo e clima aqui em Goiás pelo SEMPA. Já está feito o convite, espero que o senhor confirme. Convite aceito. Então, estarei com vocês. Professor, parabéns e obrigada pela conversa. Só antes de passar para o Samuel, só uma pergunta, já que nós estamos falando sobre esse assunto. O LAPIG já tem esses retratos do desmatamento de Goiás, e eu pergunto, nós estamos num período de seca brava. Semana passada eu estava vendo o relatório da ANA, Agência Nacional de Água, sobre esse assunto, e eles mostram que Goiás está no regime de seca severa, né, extrema.
Eu pergunto, senhor, tem relação essa seca que a gente está vendo, severa agora, com as informações que você escolhe sobre o desmatamento do Cerrado? Olha, a seca extrema, severa que nós estamos vivenciando agora é um fenômeno climático ah, específico, né, sem uma conexão nesse momento direta com desmatamentos. Mas, obviamente, que o nível de desmatamento que nós temos no bioma cerrado e no estado de Goiás tem um impacto direto sobre o clima, né? E, obviamente, que hoje nós temos processos, né, bastante severos de degradação de solos que impactam, por exemplo, na capacidade de armazenamento de água desses solos. Então, obviamente que esses fenômenos, eles sempre têm uma relação. E é importante você chamar atenção para essa questão de desmatamentos, né? Nós hoje, o LAPIG faz parte de uma parceria, juntamente com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Um projeto grande de monitoramento oficial do bioma cerrado, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e eu aproveito para convidar a todos que façam uso de uma plataforma que nós desenvolvemos no LAPIG, chamada Cerrado Debate. Depois eu posso mandar, enfim, cerradodebate.ufg.br, tá? Esse é o endereço. E nesta plataforma você tem acesso a uma variedade de informações ambientais, incluindo os dados de desmatamentos. À medida que eles são gerados, nós disponibilizamos nessa plataforma. Então, hoje você pode ver, por exemplo, o que está acontecendo no estado. Agora, voltando à pergunta, nós observamos hoje no bioma cerrado e em Goiás uma tendência ao longo dos anos de diminuição das chuvas. Então, na verdade, nós estamos falando de fenômenos climáticos, em parte específicos, né, circunstanciais, mas também nós estamos falando de fenômenos que estão acontecendo em larga escala ao longo do tempo, e isso, obviamente, traz preocupações, e isso faz com que a gente tenha que olhar para o cerrado em pé. Nós já desmatamos mais de 50% do bioma cerrado, então nós temos hoje que transformar o clima em um aliado da agricultura, fazermos uma agricultura cada vez mais moderna, cada vez mais sustentável, para que a gente consiga minimizar esses impactos ambientais, esses impactos climáticos que já afetam a todos nós. Bom, professor, muito obrigada. Samuel, eu particularmente estou feliz com a entrevista com o professor Laerte hoje, porque é a primeira vez que eu o vejo depois que ele se curou, né? Ele foi hospitalizado com Covid, esteve em estado grave e agora está aí de volta. Que bom, né? Que bom que passou a doença, e espero que o senhor não esteja com as sequelas que a gente tem visto aí, né? Não, graças a Deus, eu tenho dito, Sileide, que eu sou um privilegiado, eu tive o apoio de muitas pessoas, enfim, tive todas as condições para me tratar, e eu aproveito para dizer a todos, né, que nos escutam que essa doença ela é muito grave, nós estamos vivendo algo também, eu diria, que ninguém imaginar, meteoro tivesse caído no planeta, então que todos se cuidem. A ciência está fazendo a sua parte, né? A ciência produziu vacinas em tempo recorde, então que todos se vacinem, mas até estarmos todos vacinados, que as pessoas se cuidem com as regras, né, de biossegurança, usem máscaras, etc. Se cuidem. Essa doença ela não é uma gripezinha, é uma doença séria, grave, e que certamente vai trazer mudanças profundas na maneira como a gente vive. Essa doença, de certa forma, infelizmente, vai nos acompanhar por anos. Samuel? Professor, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua disponibilidade. Um abraço ao senhor e até uma próxima oportunidade conosco aqui na Sagres. Um abraço, Samuel, Sileide. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma satisfação estar aqui com vocês.